E aí, pessoal, as curiosidades da eleição tricolor. A gestão Romildo está no colo de quem? O apoio de Darley está com quem? E Renato, qual é o pensamento do torcedor? Vamos falar sobre isso, vincular, desvincular, como está sendo o bastidor, a montagem do quebra-cabeça. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, o recado é para você que está com dificuldade de pagar a mensalidade do carro, do caminhão, da casa, do capital de giro. Você precisa de uma solução. RS Assessoria é a solução. Na descrição do vídeo você tem um link. Esse link leva para o WhatsApp da RS Assessoria. Revise seus contratos em até 80%. Eu estou falando isso, 80% de desconto, muitas vezes se consegue com uma assessoria importante, uma equipe especializada que a RS Assessoria tem. Então converse com eles, o atendimento é gratuito para você resolver o problema que você tem aí com esses financiamentos. Nada de busca e apreensão, RS Assessoria é a solução. Gente, é importante aqui a gente começar a entender os caminhos que vão determinar a eleição do Grêmio, o novo presidente do Grêmio, que será eleito no próximo sábado. O primeiro grande movimento é desvincular completamente qualquer coisa que se relacione à gestão de Romildo Bolzan. Todo o movimento indica isso. E a gente pode colocar isso em cima da manifestação, tanto de Odorico Roman, como de Alberto Guerra, logo após a eleição de ontem. Alberto Guerra chamando a parceria Adalberto Praz e Odorico Roman, chamando a parceria Antônio Dutra Júnior e Cláudio Oderich, Oderich que é do movimento de Antônio Dutra Júnior. O Guerra fez questão de ir dentro disso. Por outro lado, Odorico Roman colocando que os votos do Grêmio Unido, do movimento do presidente Romildo Bolzan, foram todos no Conselho Deliberativo, ou grande parte deles, para Alberto Guerra. Então, o movimento é entregar a gestão ou a cabeça da gestão para um dos candidatos. Esse é o primeiro movimento. E Darley, que em algum momento caminhou para Alberto Guerra e que em determinado momento os seus conselheiros ou parte deles caminharam para Odorico Roman. O que nós podemos falar sobre isso? Alberto Guerra em algum momento disse: nós não vamos aceitar negociação, nós vamos ter a nossa realidade, dizendo que houve aí alguma troca de cargos ou alguma coisa nesse sentido, mas também não foi muito a fundo nessa conversa. Então este movimento de Darley, ou o posicionamento de Darley, que pode ser definitivo para a eleição neste momento, ele vai ser esperado de forma muito atenta nos próximos dias. Lembrando que faltam 5 dias para a eleição. Nos próximos dias, essa vai ser a leitura. Essa vai ser a análise de todos com relação ao caminho que o Grêmio possa ter neste movimento, esse primeiro movimento desses primeiros dias aí de construção de alguma situação. Não dá para se falar nesse momento em favoritismo. O que se pode falar é que é uma eleição acirrada, uma eleição de voto a voto, lembrando, é das 10 às 17, pela internet, se fala em 15 mil votos. Eu vou falar agora sobre Renato, porque eu falei na vinculação ou na tentativa de colocar Romildo Bolzan no colo dos candidatos, mas é preciso falar de Renato também. Porque Renato está longe de ser uma unanimidade. Longe. E nenhum dos candidatos quer se desvincular de Renato. E aqui o fenômeno, ao mesmo tempo em que todos buscam se desvincular de Romildo, ambos buscam se vincular a Renato. E essa vinculação ao Renato também recebe do torcedor do Grêmio uma certa rejeição, eu diria, uma grande rejeição. E aí entra a curiosidade. Ambos colocam que Renato vai ser administrado, uns de uma forma, outros de outra, mas ambos que trabalharam com o Renato colocam que Renato vai ser administrado e colocam que Renato não é difícil de ser administrado,
mas ao mesmo tempo começam a aparecer listas de Renato aqui e ali. Ontem nós falamos sobre as listas do Renato com os dois candidatos e ambos meio que levaram a lista de forma meio secundária, colocando a importância do departamento de futebol, dos nomes disso. O Odorico, inclusive, fala em anúncio de um desses nomes. E Alberto Guerra, a gente sabe que está avançado em nomes importantes também. Nós falamos aqui em Alexandre Matos, agora o nome que aparentemente parece ser mais forte do lado de Odorico. Do lado de Alberto Guerra, o nome é de Rodrigo Caetano. Aí nós temos dois nomes fortes que entram pela porta da frente e que não vão se submeter a um vestiário comandado pelo Renato, que claro que vão dar poder ao Renato, mas não vão vir aqui para ser secundários, vêm para desenvolver um projeto e um pensamento nesse sentido. Nós já começamos a entender também que o buraco financeiro, ele que não é pequeno, mas também vai permitir investimentos. Ambos os candidatos falam em contratações importantes, em reforços importantes. O Grêmio vai caminhar para esse lado. O Grêmio não vai ficar parado, não fiquem esperando um time de categoria de base, não. Eles vão trazer soluções tanto na área de investimentos como na forma de conduzir novos negócios com possibilidade de investimentos, mas que os caminhos até agora são de desvinculação, de vinculação, de tentativa de minimizar, de deixar o discurso um pouco mais brando, mas já começando, como eu disse no vídeo da manhã, com farpas e tentativas de entregar alguns problemas para o candidato. As redes sociais começam a se inflar em cima disso. Nós já sabemos como é o funcionamento, acabamos de passar por uma eleição muito mais séria e de ordem muito mais pesada também, no sentido das críticas. E agora a gente começa a ver essa situação caminhando também no campo do Grêmio e é preciso refletir. De hoje até sábado nós vamos ouvir falar em muitos nomes fortes, muitos nomes pesados. Nós temos que fazer uma boa limpeza disso para saber o que é correto e o que não é. Acho importante a gente sempre estar muito atento a esses caminhos, a essas vinculações ou desvinculações, para a gente ter o norte correto dessa eleição. E não esqueça, vote. Você, sócio do Grêmio, vote. Vá lá e exerça o seu direito. Eu já disse, acho que vai ter um número menor em razão dessa restrição a Renato. Mas isso, sinceramente, não é bom para o Grêmio. O Grêmio precisa da participação de todos os sócios. Se puderem votar os 35 mil, melhor. A gente sabe que não vai acontecer, mas quanto mais gente votar, mais certo será o resultado, porque mais vontade do torcedor estará representada. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.